Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanimem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje nós escutamos então a multiplicação dos pães, como é conhecido. A única cena que aparece 6 vezes no Evangelho. Lucas e João descrevem uma, e Marcos e Mateus descrevem 2 vezes essa cena, para mostrar também um pouco da importância que teve esta cena, este fato na primeira comunidade cristã, para mostrar quão grande foi também este momento lá para as primeiras comunidades. Mas antes de olhar para essa cena, é importante percebermos que o Evangelho tem 2 cenas hoje. A primeira cena é a cura dos doentes, que Jesus faz. E, diante disso, é importante perceber que Deus é capaz de transformar a nossa vida. Assim como Ele transformou a vida daquelas pessoas, Deus também é capaz de transformar a nossa vida. Mas para isso há 2 coisas fundamentais. Primeiro, esses doentes aproximaram-se de Deus. E depois, colocaram-se aos pés de Deus. Muitas vezes nós queremos que também Deus transforme a nossa vida, mas não vamos ao encontro de Deus. Não nos colocamos aos pés de Deus. Também nós podemos fazer a nossa oração distante de Deus. Ser aquelas pessoas que apenas ficam observando a fé. Pedimos as graças, mas não temos a coragem de ir ao encontro, de nos despojarmos para nos colocarmos aos pés de Deus. Por isso a importância de ir ao encontro de Deus, de nos aproximar de Deus. Por isso, o grande convite que Deus nos faz nessa liturgia é que façamos a nossa parte, que possamos ir ao encontro de Deus. Aliás, esse também é um aspecto da segunda cena da multiplicação dos pães. Vejam, na multiplicação dos pães, quando Jesus pede, o que vocês têm aí? A multidão está com fome. O que vocês têm? Olha, os discípulos disseram, nós temos alguns peixinhos. Jesus, eu quero saciar essa multidão.
E daí os discípulos falam, Senhor, onde é que nós vamos buscar comida aqui nesse deserto? Onde é que vamos achar comida nesse deserto? Jesus então pede para ele, o que que você tem? Sabe? Muitas vezes nós somos como os discípulos. Nós queremos encontrar respostas para as coisas fora de nós. Nós queremos buscar soluções fora de nós. Mas muitas vezes as soluções dos nossos problemas estão em nós. Os discípulos também queriam buscar a solução fora. Olha, nesse deserto nós não temos nada, Senhor. O que que vocês têm aí? Olha, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Então dá isso a mim. Sabe? Muitas vezes Deus nos pede o pouco de nossa vida e com o pouco Ele consegue fazer grandes obras. Mas nós muitas vezes não queremos dar esse pouco que nós temos. Se apegamos a esse pouco, a essa nossa mesquinhez, e não deixamos Deus transformar o pouco em muito, para que possa superabundar, para que possa fazer a grande multiplicação. A pequenez se torna grande com Cristo. Sem Cristo ela não passa de uma pequenez. Agora, se nós formos capazes de entregar a nossa pequenez, ela se torna grande com Cristo. Então, nós percebemos que a solução não é e não está em ficar olhando no deserto. Os discípulos queriam ficar olhando, observando no deserto, mas a solução está dentro da nossa vida. E ainda, e por fim, para concluir essa reflexão, é preciso, na nossa caminhada de fé, o alimento. Deus viu que a multidão estava fraca, estava enfraquecida. Então Ele deu esse alimento, esse pão. Este pão, sim, prefigura a Eucaristia. Nesse sentido, o alimento que dá força para a nossa caminhada neste deserto que é o mundo, é sim, caros irmãos, a Eucaristia. A Eucaristia que nos dá força para seguir a nossa caminhada neste mundo. A multidão estava com fome e Jesus deu o alimento, saciou a fome da multidão. Por isso, que possamos sempre participar do banquete e estejamos atentos, porque muitas vezes Deus se comunica conosco e também quer transformar a nossa pequenez. Não tenhamos medo de ir ao seu encontro e entregar tudo o que temos. Sabemos que o nosso tudo é muito pouco, mas esse pouco pode ser transformado por Deus se nós dermos abertura a Ele.